É isso aí, voltamos e voltamos hoje com um tema muito interessante e bacana, que hoje nós estamos recebendo a doutora Mônica Salgado, que ela vai falar hoje sobre doenças psicossomáticas. Você sabe o que é isso? Não? Então vamos deixar, porque ela vai esclarecer tudo pra gente aqui nessa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Renato. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer é meu. Só para consertar, é Mônica Machado. Machado. É Mônica Machado. E hoje a gente vai falar sobre a doença, né, que está aí, depois da pandemia, mais notável, é a doença psicossomática. A gente vai falar bastante hoje. E, doutora Mônica, eu já quero começar fazendo a primeira pergunta. O que deveria ser doenças psicossomáticas? Doença psicossomática, Renato, são as doenças que fisiologicamente, biologicamente, ela aparece no corpo e as pessoas geralmente elas buscam um médico porque ela estampa no corpo, né? Ou através de coceira, ou através de dor, ou através de machucados. E as pessoas elas buscam um médico para ver o que está aparente. Só que quando o médico não acha nada ali de forma que seja fisiológica, que esteja... Ele passa todos os exames, né? Então, não foi detectado nada no sangue ou patologicamente no organismo da pessoa. E aí sim é uma doença da mente. Isso chama-se doença psicossomática, né? Psico é mente, alma, e somático que é o corpo. Então, a pessoa, quando ela não trata a patologia que chamamos, né? Que é psicopatologia da mente, e ela vai ali deixando, a pessoa às vezes ela tem um estresse, ela se irrita com facilidade, ela começa a comer muito. Tudo isso leva a sintomatizar. Porque se ela come muito, ela vai engordar, ela vai ter problemas de estômago, ela vai ter uma série de fatores ali que vão surgir no corpo, né? Então isso chama-se doenças psicossomáticas. Doutora, e como que eu sei que eu tenho essa doença em mim? Assim, não é fácil identificar, né? Como eu te falei, o médico, qualquer médico clínico, às vezes um gastro, isso aparece muito em gastro, endócrino, ginecologistas, às vezes até mesmo as mulheres, né? Essa doença, só para enfatizar que ela aparece mais em mulheres. Né? Aparece mais em mulheres. Provavelmente porque as mulheres, elas têm mais uma sensibilidade, né? Então elas pensam mais, né? Então, e o fato das mulheres, mas também nos homens aparece de outras formas, mas os homens, eles contêm muito a emoção, né? Então, isso faz com que não gere problemas para ele. Mas para você identificar uma doença psicossomática, você precisa, aparentemente, estar sofrendo de algum problema orgânico, né, no seu organismo, no corpo, e se identificado no médico, né, através de uma consulta médica, de exames médicos, não for detectado nada no organismo, aí sim é uma doença psicossomática. Você disse que um dos sintomas que venham causar essa doença psicossomática é o estresse, né? A má alimentação da pessoa. Sim. E podemos dizer que essa doença também ela possa vir a ser hereditária, doutora? Pode ser hereditário, pode ser, sim, também? Pode. Porque a gente chama de hereditário pelo fato da pessoa, do ambiente, né? Então, a pessoa, ela nasce com isso, porque ela convive, né? Então já nasce com isso? Isso, ela já nasce... Não queremos dizer que toda a população venha ter essa doença. Não, mas algumas pessoas elas já nascem com isso e outras podem vir a alcançar a ter essa doença no decorrer do tempo? Sim, com certeza, no decorrer do tempo. Dependendo de como ela vive, né, ou sobrevive, que muitas pessoas com doenças psicossomáticas, elas sobrevivem. Porque elas estão no automático ali, elas não percebem que aquilo está causando mal para ela, fazendo mal à saúde mental dela, e ela só vai perceber quando está no corpo. Entendi. E uma pessoa que tem, como você acabou de falar aqui, que a pessoa sobrevive a esse tipo de doença, possa vir a morrer também?
tem condições da pessoa não se tratar e quando for buscar tratamento, a pessoa não se cuidar, possa vir futuramente causar alguma morte, algum dano pior na vida da pessoa? Com certeza, porque o câncer, né, é uma doença emocional. Tem vários tipos de câncer e um deles, né, que é o câncer dos hormônios, ele vem do emocional da pessoa, né? Então, ele ataca ali de uma forma, a pessoa está no estresse, está numa vida sedentária, não exercita, e só trabalhando ou só se aborrecendo, e isso vai fazendo com que ela vá alimentando ali, né, o organismo dela só de coisas que infeccionam ela. Coisas ruins, né, doutora? E a infecção é isso, né? Uhum. A infecção vai lá no organismo e gera um câncer ou outras coisas piores, né? Então já fica aqui a dica que a doutora Mônica está passando, né, e falando, nos dando aqui um alerta que essa doença psicossomática, até para falar, é complicado, né? Já fica aqui já um alerta, né, nem dica, já fica um alerta para todos nós que nós precisamos nos precaver sobre isso. E gostaria de perguntar o seguinte, doutora, de 2020 para cá, quando iniciou a pandemia, essa doença se agravou, no caso, não é isso? Se agravou. O próprio vírus do Covid, né, na pandemia... Ia causar essa doença? Na verdade, as pessoas com baixa imunidade, né, com um estresse elevado, com uma vida sedentária, elas estão mais, até hoje, né, estão mais propícias a pegar o vírus porque elas são mais expostas, né? A imunidade baixa, o estresse faz com que isso aconteça, né? É isso aí. E o que é somatização, doutora? Eu gostaria que você explicasse para todos nós o que vem a ser a somatização. Somatização, a gente já está falando aí, né? Você vai trazendo, vamos dizer que desde a criança, ela traumatiza o ser humano, ele traumatiza na infância. Então, a criança, ela enxerga, tudo que ela enxerga é de fora para dentro. Isso não quer dizer que a pessoa tenha tido uma vida super... Ai, nossa, mas nunca aconteceu nada com ela, por que ela traumatizou? Mas é isso, porque ela enxerga de fora para dentro. Então, o que ela imagina que aquela mão ali seja um rato, ela vai ter medo de rato. Sim. E isso vai... Traumas, né? Sim. Então, aí ela vai traumatizar, e ela vê um acidente, ela traumatiza. Então, isso vai somatizando e vai fazendo com que ela, na idade adulta, ela não consiga saber o que traumatizou ela, né? Então, através da terapia, que ela vai trazendo os acontecimentos, a história, né? A pessoa vai trazendo a história de vida dela, que aí ela vai lidando com os conflitos e traumas, e aí é que a gente chama de somatização. Na verdade, a gente, quando faz a terapia, a gente não deixa chegar na somatização. A gente trata toda essa somatização de eventos, né? De eventos que aconteceram na vida da pessoa. Rapaz, tudo um processo, né, doutora? É tudo um processo, né? É verdade. E voltando ainda um pouco sobre o assunto da pandemia, como nós estávamos falando aqui uns minutos, como você, como psicóloga, já tratando da parte emocional, da saúde mental do ser humano, como a doença psicossomática, rapaz, até para falar o nome é complicado. Essa doença, ela abrangiu muito grande nesses últimos 2 anos. E como é que foi para você? Já cuidando da mente, cuidando da saúde mental das pessoas e essa doença abrangindo cada vez mais na população, foi complicado, doutora? Está sendo, né? Está sendo ainda? Está sendo bem complicado. Eu tenho uma clínica que nós somos em mais de 80 psicólogos. Ah, que legal. Então, assim... Dá para dividir bastante, né? Divide bastante. Sim. E a gente vê cada vez mais entrando pessoas. E isso Esse é muito bom, né? Porque as pessoas estão buscando mais a terapia, a psicoterapia. Porque quando chega a doença no corpo, é porque não vinha a terapia, né? Então, parece que a pandemia fez com que as pessoas tivessem mais coragem de ir até o psicólogo, ao psiquiatra, Sim. né? Porque, às vezes, uma crise de pânico, de ansiedade, ela precisa medicar, ela precisa ir no psiquiatra. Isso não quer dizer que elas tenham uma doença psiquiátrica de louco, de algum transtorno, mas ela precisa cuidar por um tempo e fazer um tratamento, né? Então, depois da pandemia, isso foi muito mais aceito, melhor aceito. Entendi.
que você vê na população esse medo, essa insegurança que a sociedade tem de buscar psicólogo? O que você acha? Por que as pessoas têm esse medo, essa insegurança de se abrir, como você estava falando aqui há alguns minutos, sobre trauma? Porque você acha que as pessoas em si elas são traumatizadas porque elas preferem desabafar, entregar seus problemas para as pessoas próximas dela, mas não vai ao psicólogo, porque o psicólogo já tem a palavra-chave, né, no gatilho para poder ajudar mediante aquelas ferramentas que elas estão precisando para se reerguer, para tomar determinados tipos de decisões, de posições, porque até então, se elas buscassem mesmo um psicólogo, elas não estariam passando novamente pela situação que elas estão passando hoje, né, doutora? Sim, perfeita. Excelente. Vou Colocação. desmembrar, uma excelente colocação, eu vou desmembrar exatamente isso, né? Tem vários motivos que as pessoas têm receio ainda de buscar o psicólogo. Primeiro, as pessoas elas têm medo de ser julgadas, né? As pessoas, muitas pessoas na vida, elas vivem para as pessoas, elas se incomodam com o que as pessoas vão pensar dela. Então, elas não pensam, não importa, porque se a pessoa existir, vão pensar alguma coisa, só que a Sim. pessoa quer que sempre pense o bem. Né? Então, se ela for buscar psicoterapia, as pessoas vão pensar que ela está doente, ela tem um transtorno, ela está maluca. Então, isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais vergonha, né? Vergonha da história dela. Muitas pessoas chegam no psicólogo e têm vergonha, até chegar no momento dela falar ali aquele pedacinho da vida dela que está levando algum mal, alguma coisa ruim para ela. Aí quando ela consegue, a terapia vai e deslanche. Mas ela tem medo de falar a história dela. É verdade. Não tenha, meu amigo, não tenha medo a partir de hoje de você se abrir, de você relatar o que está dentro de você, porque quando você se abre, eu creio que a doutora, melhor para poder falar isso, todas as vezes que você tem recebido no seu consultório, né, homens e mulheres, até crianças também, né, doutora? Crianças, sim. Aumentou o número de crianças, de adolescentes que tem procurado também a senhora? Aumentou bastante o número de crianças e adolescentes, principalmente. Sério? Que adolescentes tinham receio, os pais que levavam mais os adolescentes para a terapia. E hoje não, os adolescentes estão querendo ir, né? Porque é muita mudança, né, de comportamento, são gerações, são conflitantes. Então, e as crianças, principalmente, os pais, para dar conta, né, das crianças, porque a gente fala que quando uma criança vai para a terapia, quem está indo são os pais, porque as crianças aprendem tudo com os pais, né? Então, verdade. eles É o reflexo, né, doutora? É o reflexo, Porque os filhos de hoje em dia são todo reflexo do que o pai transmite. Exatamente. Né? Porque se alguns filhos gritam, são desobedientes, mediante aos gritos que os pais têm Exato. feito com o seu cônjuge no seu dia a dia. Então, os filhos vão repetir tudo aquilo que os pais fazem, né? Atitudes e comportamento. E as doenças, essa doença que nós estamos aqui abordando nessa tarde, ela tem vindo mais no lado feminino ou masculino, doutora? Ou nos dois em si? Olha, hoje, nos dois em si, mas Nos dois. tem uma tendência a ser mais da mulher, né? Mais da mulher. Sim, a mais da mulher. Porque a mulher, ela sobrecarrega mais também, né? Ela interpreta vários papéis ali durante o dia. Hoje está muito devagar, está mudando, né? Os homens estão mais solícitos, né, a fazerem os papéis das Por mais mulheres. que tenha a divisão dos fatores de despesa, no relacionamento dentro de casa, continua sendo ainda mais das mulheres que dos homens? Sim, porque tem muitas mulheres que são machistas. Machista não no sentido negativo, mas machistas porque trazem da história, né, da crença. As mulheres cresceram acreditando que elas eram obrigadas, né? Só elas tinham que cuidar das crianças, só elas tinham que cozinhar, que lavar. E como as mulheres ainda acreditam nisso, é difícil elas desconstruírem essa imagem, né? Então elas fazem mais papéis, elas fazem os papéis dos homens, que a gente exatamente pode fazer, e os dela também. Então, às vezes, é preciso ela compreender que os homens também precisam dividir essas tarefas, né? É isso aí. Vamos falar agora um pouquinho, doutora, sobre traumas. Os traumas que são causados pelas crianças e adolescentes na infância, possa vir causar doenças futuras como adulto? Sim.
Alguns traumas da infância, eles trazem até alguns transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, transtornos borderline. Tem alguns transtornos que eles são adquiridos exatamente na criança. O que causa na vida o que causa numa criança um trauma? Pelo teu conhecimento, que conversa nas suas palestras, no seu ensinamento que você passa, de pessoas que vão até você, o que vem a causar na vida de uma criança o trauma? A culpa, muitas das vezes, é dos pais? Eu não vou dizer que seja culpa dos pais, porque pais e primeiros cuidadores, Sim. né, que a gente chama, que às vezes não são nem os pais que causam alguma coisa, mas os primeiros cuidadores, eles têm uma participação importante nos traumas, sim, porque dependendo, se for um ambiente estressor, né, de muita briga, às vezes seja um ambiente de muita superproteção, né, os pais protegem muito, não deixa... Ainda mais quando é o primeiro filho. Ainda mais com o primeiro filho. Quando é o primeiro filho, é aquela coisa, ai, ninguém pode tocar, e tira foto, é uma beijação daqui, beijação de lá. Não pode nem beijar a criança, não pode nem beijar. Só quem beija, quem pega é a mãe. É a mãe, ainda tem isso. É a mãe. É a mãe. Então, isso causa traumas, sim, os pais, né, e os primeiros cuidadores vamos dizer que são responsáveis pelos traumas das crianças. E isso pode ser mudado no decorrer do tempo, por exemplo, quando a criança está lá com seus, vamos botar de 4 aos 6 anos, você vê que aquela criança fica um pouco mimada demais. E tirar esse mimo da criança pode ser mudado? Tem como esse pai, essa mãe tirar esse mimo da criança e a criança ser uma criança normal e não cheia de regalias? Sim, tem como. Tem como? Tem como. Até porque depois... Reverter isso sem a criança ficar, mas você sempre me ensinou de um jeito, sempre me educou daquele jeito. Tem como mesmo, doutora? Sim, exatamente. Os pais têm que deixar as crianças errarem, tem que deixar as crianças cair para levantar, para saber que ela consegue levantar sozinha, não... Quando a criança cai, correr para pegar a criança. Porque o baque de tudo, você percebe que o baque não é nem da criança. A criança só chora porque a mãe... O sofrimento é da mãe. Ah, da mãe. Que mãe... É da criança. Ai, meu Deus, meu bebê de 4 anos, minha criança de 4 anos caiu. Mas você vê que a criança ela fica naquela posição parada. A criança só chora porque a mãe já vai arregalando aquele olhão. Nervosa, desesperada e já pega. Aí a criança se desespera. Se desespera. Né? Percebe que ela aprende com a mãe. Né? Aprende a entrar num desespero, numa situação de conflito ali, né? Ela não sabe o que fazer, ela está esperando a mãe. E cresce um adulto assim, né? Tem muitos adultos acomodados porque ele não aprendeu a se desenvolver. Até casado. Até casado, e aí vira filho, né? E fica ali perguntando, peraí que eu vou falar pra minha mãe. Eu já peguei esse caso também, doutora. Mãe, olha só, acabei de brigar com a Mônica, tá difícil o problema aqui. Rapaz, mas você tá casada há 10 anos, tem 3 filhos. E às vezes até funcionário, né? Ah, peraí, eu preciso falar com a minha esposa se eu vou poder viajar ou não. Ou se eu vou poder pedir demissão ou não, aceitar o emprego, né? É a insegurança, porque ele não aprendeu, né? Mas isso tem como reverter na terapia. Tem como reverter? Tem. Para nós finalizarmos aqui, doutora, qual seria a palavra, a dica que você daria para todos que estão nos assistindo sobre essa doença que se agravou na pandemia e você continua pegando esse tipo de caso? Sim. E que para 2023 nós queremos vir com uma solução. Qual que seria a solução para 2023 para que essas pessoas venham se precaver a evitar, né, não ter essa doença e não pegar também, né? Sim, a prevenção de uma doença psicossomática, ela cuidar da saúde mental, né? E como cuidar da saúde mental? É ela se exercitar, ela buscar coisas que dão prazer na vida dela, né? Elas precisam de coisas que dão prazer, que elas querem, não que as pessoas querem que ela queira, né? Então as pessoas têm que estar sempre bem com elas mesmas. E isso faz com que evite, né, essa pessoa fique talvez com um estresse maior, uma ansiedade maior, o que leve a psicossomar a doença no corpo. Doutora Mônica, você, com todo respeito, é maravilhosa. Obrigada. Com essas informações Obrigada, aqui, nos deixando aqui bem esclarecido concernente a essa doença. Pegou a dica aí, ó, essa dica de milhões aí, meu filho.
Fica se preocupando com pouca coisa, né, doutora? É, pouca coisa. Pouca coisa. Gente, ó. Pensa no presente, vamos pensar assim. Isso, pensa no presente, esquece o passado. Vamos pensar no presente, sabendo que o futuro é de glórias. Exato, né? O futuro é de coisas boas. Sim. Vai melhorar. Não ficar muito focado em política, gente, o que tem deixado... Você concorda comigo, doutora? As pessoas estão adoecidas, Estão adoecendo, né? gente, pelo amor de Deus. Aliás, é um assunto para você trazer, né? Sim. Que as pessoas estão adoecidas com essa falta de expectativa, Deus. né? Não crie expectativa em política, crie em Deus. É. E procure a doutora Mônica, urgente a partir de Deus agora. acima de tudo, né? Porque de se tudo. não tiver fé, não tem como você se salvar, né? Verdade. Doutora, eu quero pedir com todo carinho que você deixe seus contatos, telefone, aonde você atende. Onde você atende aqui em São Paulo? Na Chácara Santo Antônio, ali na qual que é o região bairro? de Santo Amaro, na Zona Sul. Zona Sul, Santa Amaro. Na Zona Sul. Segunda a Mas tem sexta? atendimento online que a gente atende no Brasil inteiro, atende até fora do país também. Ah, legal. Né? Temos atendimentos online. Fica à vontade, pode deixar E nós os temos C com C, né, de amar-se, né? Então eu quis colocar C para ficar diferente. Ame-se Clínica de Saúde Mental. E tem o Instagram também, que é o meu, é monicamachado.psicóloga. Ah, legal. Doutora, muito obrigado, doutora Eu que Mônica. agradeço. Nós agradecemos e esperamos o retorno. Eu volto. Aqui. Você volta? Só me chamar. Ah, beleza, obrigado.